Como pode o céu, que sempre cantou e jubilou na presença de Deus, ficar em silêncio? O que significa o silêncio no céu? Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica e este canal tem como objetivo te ajudar a entender as profecias, a Bíblia, de maneira simples e descomplicada. E o assunto de hoje é muito interessante para aqueles que gostam, estudam escatologia. É sobre o sétimo selo, que fala sobre um silêncio que ocorrerá durante cerca de meia hora. Qual é o significado disso? E qual a importância desse silêncio no céu para nós hoje? Então, hoje o assunto é muito interessante e eu não vou ficar em silêncio e vou dizer para vocês o que significa. Eu tinha que fazer essa piada de tiozão aí, porque eu não podia perder a oportunidade, né? Mas antes quero convidar você a assistir o nosso último vídeo, que na verdade foi uma live. E, gente, modéstias à parte, foi muito boa essa live. Assim, eu gostei demais. É um assunto que nós, adventistas, no caso eu e meus irmãos que assistem aqui que são adventistas, precisam falar sobre esse assunto. Então, se você não assistiu, tá aqui para você assistir esta live, onde eu falei de conselhos práticos. E se você assistiu, você entendeu que existem três pilares para você tomar uma decisão certa do que fazer ou não fazer no dia de sábado. Aliás, se você usar este método que eu ensinei naquela live, você vai poder fazer isso com todos os mandamentos. Então assiste lá, vai ser muito bom para você, para tua família, para tua vida espiritual, ok? E claro, já se inscreve no canal, siga a gente lá no Instagram, sempre deixo ali caixinhas de perguntas, faço as minhas respostas, coloco ali o meu dia a dia, então segue a gente lá no @Cecílio7. Não, arroba não. Agora é Minuto Profético ponto oficial. Eu tive que mudar. Também quero aproveitar a oportunidade já no começo aqui e fazer um merchan do meu curso Apocalipse Revelado, onde explico para você de maneira simples, profunda, os significados dos símbolos do livro do Apocalipse. Também falo sobre os 7 selos, mas lá de uma maneira mais ampla, com mais materiais, conteúdos. Você vai ficar impressionado com a metodologia. Até eu batizei o método de método Semaino. Se você. Um dia eu vou explicar sobre o que significa esse método Semaino, mas para quem já adquiriu, já está sabendo do que se trata. Se você quiser adquirir, é só ir aqui no link aqui da descrição, entrar na nossa plataforma Minuto Profético Academy e aqui, adquirir o seu curso. Hoje eu vou apresentar um material aqui, simples, mas acredito que vai ajudar no seu estudo. Então, além deste material, existem outros materiais gratuitos na nossa plataforma Minuto Profético Academy. É só você digitar em minutoprofético.com, você entra na plataforma ali, se registra, aí vai num módulo, tem um módulo chamado Materiais Grátis para Baixar. Entra lá e baixe tudo aquilo que você quiser. Vamos então analisar esse texto tão importante da Bíblia? Então, bora lá. No capítulo 8, verso 1 de Apocalipse, você vai encontrar o seguinte texto. E quando o cordeiro arrancou o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Este texto, ele é tão pequeno, mas ele é tão profundo. Ele é tão curto, mas já trouxe tantas discussões sobre o que significa. E eu quero trazer aqui 4 posições que no mundo acadêmico, teológico, as pessoas acreditam, e eu vou apresentar a minha proposta de interpretação. Então, assim, se você já conhece uma aqui, e eu vou
de alguma forma discordar de você, eu só peço atenção, que eu acredito que vai te ajudar, vai te acrescentar a minha proposta aí que eu tenho para apresentar para você. Então serão 4, as principais e mais conhecidas, e eu quero apresentar uma quinta proposta que tenho certeza que vai agradar aí os teus olhos. Claro, temos que ser bíblicos, temos que ser coerente e temos que analisar todo o livro e, aliás, toda a Bíblia. Vamos então colocar no texto aqui, colocar o texto na tela, né? Vamos lá, beleza, tô aqui, deixa eu me posicionar aqui para ficar perto de vocês. Aí, beleza. Então vamos lá. O que é o livro de 7 selos? A gente tem que entender que a abertura dos 7 selos tem início ali no capítulo 5, quando Jesus ele toma da mão de Deus um livro selado, olha aqui, ó, com 7 selos, certo? Esses selos, eles lacram esse livro. E esse livro só será aberto, pega a ideia, quando o 7º selo for retirado. Cada um desses selos é como se Jesus estivesse, ele tem autoridade para dar seguimento na obra da redenção. Ou seja, quando João, no capítulo 4, ele observa o trono de Deus, né, Deus o Pai, e todo mundo cantando e jubilando, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e depois o capítulo 5 muda um pouco a cena porque aparece Jesus Cristo, e as pessoas, os anciãos colocam suas coroas, né, o incensário, enfim, é uma cena de júbilo, de muita alegria, de adoração. Só que tem um momento ali no capítulo 5 que João começa a chorar, porque ninguém foi achado no céu, na terra, que poderia tirar da mão ou pegar da mão de Deus o livro selado. O que se entende por isso? Esse livro, ele é como se o não pegar o livro é como se Deus não tivesse para quem entregar a autorização para continuar a história da redenção. É como se fosse o legado. Para quem o pai ia deixar o legado, a responsabilidade de cuidar, de dar seguimento na restauração da humanidade. Então não tinha ninguém, porque o homem pecou e merecia a morte. E por isso João fica desesperado. Isso porque João já tem na ideia, a cabeça dele, que ele entende que toda vez quando era coroado um novo rei, o novo rei recebia a cópia da lei, ele recebia o cetro, a coroa, como se aquele homem agora era responsável para dar seguimento na história daquele povo. E não tinha ninguém, a não ser Jesus Cristo. Então um dos anciãos fala assim, não chora, João, porque olha, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele tem autoridade para pegar o livro, ou seja, para dar continuidade na história humana. Então quando Jesus pega o livro selado, é ele que tem autoridade para arrancar cada selo. E cada selo que ele arranca é como se ele desse autoridade para que coisas se desenrolem, coisas aconteçam na terra, com a permissão dele, ok? Só que o vídeo de hoje, nós vamos vamos nos prender apenas no último selo, que é o tal do silêncio no céu, ok? Existem outros vídeos que eu gravei aqui sobre os 7 selos, Muito bem. Então, nós vamos focar agora o que representa esse último selo. E só lembrando, deixa eu colocar aqui e ler para vocês para ficar muito claro o nosso estudo de hoje. Antes de entendermos o silêncio, precisamos entender o objeto. João vê um rolo na mão de Deus, selado com 7 selos, e na antiguidade documentos importantes como testamento ou escritura de propriedades eram lacrados assim. Então Jesus Cristo agora tem autoridade, ele recebe a herança para cuidar da humanidade, ok? Ponto-chave. O conteúdo desse livro é a história do grande conflito, pega a ideia, e a redenção da humanidade. Mas há um detalhe jurídico vital. O rolo selado com 7 selos só pode ser lido quando o último selo é arrancado. Isso é importante. Enquanto houver um único lacre, o livro permanece fechado. Isso significa que o ápice da revelação de Deus só acontece quando? No 7º selo. Certo? Guarda essa informação. Vamos avançar. Então, olha só. Eu trouxe aqui 4 propostas que existem sobre essa interpretação do silêncio no céu. Então, eu dei um nome aqui para ficar mais fácil para você gravar. Olha só. Existe uma teoria chamada pavor do juízo. Por quê? Existem alguns teólogos que entendem o seguinte, que essa pausa dramática antes das trombetas
castigarem a terra. Porque se você seguir uma sequência lógica ou cronológica do livro, há um silêncio e logo os anjos pegam as taças não, as trombetas e começam a derramar juízo sobre a terra. Então, se você interpreta o livro de maneira sequencial, lógica, cronológica, então esse silêncio é tipo assim, nossa, é agora que vai começar a cair juízos. Mas eu não interpreto o livro de maneira sequencial, cronológica e lógica, tá? O livro ele tem uma estrutura, nós temos que obedecer e respeitar a literatura apocalíptica. Então, esse tipo de teoria, assim, eu não creio que seja esse pavor do juízo, tá? Muito bem, existe uma outra que é o céu vazio. Não, esse aqui é o 3, né? Deixa eu ir pro 2 primeiro. Oração dos santos. O céu silencia para que o clamor dos sofredores seja ouvido por Deus. Aqui é uma ideia até espiritual, né? Como se Deus estivesse agora em silêncio, o mundo se aquietasse, para então Deus ouvir o clamor, né? Mas não faz muito sentido, porque no, no quinto selo já existe o clamor. E Jesus ele já ouve, ele fala assim no quinto selo, né? Que são as vozes que clamam debaixo do altar lá, né? As vozes, as almas. E aí Jesus ouve e fala: vocês vão descansar, esperem mais um pouco, porque ainda irá completar o número dos seus irmãos, ou seja, mais mártires iriam surgir. Então, eu acho que esse oração dos santos não faz muito sentido dentro do contexto dos sete selos, né? E agora chegamos então na interpretação tradicional adventista. E aqui eu vou falar com muito respeito sobre essa interpretação, porque eu acreditei muito tempo nela. E depois vou mostrar para vocês que existem pontos fracos. Claro, dizer que a que eu vou apresentar é a mais enfim, todas têm um pouco pontos fracos. A gente não sabe de tudo, não somos o dono da verdade. Mas a ideia é o seguinte, ó. A ideia é que o silêncio ocorre porque todos os anjos vieram à Terra com Jesus na sua segunda vinda. E aí existe um cálculo de 7 dias e meio. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Essa é a terceira proposta, onde eles acreditam que esse silêncio é porque as hostes angelicais com Deus saem do trono de Deus lá e vêm para a terra. Então o céu fica vazio, então há o silêncio. Essa é a terceira opção. Existe então a quarta, a simbólica. Essa simbólica ela tem um teor mais na escola de interpretação chamada idealismo, onde a gente tira lições de morais, a gente tira lições para a nossa vida. Né? Então a ideia é o seguinte: ó, o silêncio como uma forma mais profunda de adoração diante do mistério divino. Então é algo que vai acontecer. Então esse silêncio é para nos chamar a atenção para ao Criador, como reverência, como respeito. É a ideia que o pessoal vai levar aqui. Essa ideia simbólica é uma ideia mais contemporânea. Vou mostrar aqui a lista dos teólogos que acreditam nessas interpretações. Ó, depois desse material você pode pegar lá na plataforma Minuto Profético Academy, ok? Então, nessa coluninha aqui, ó, a primeira aqui ó, é o pavor, né? Que fala sobre a calma antes da tempestade, porque viriam as trombetas, os juízos. Né? Então, o Robert ele acredita que é uma pausa dramática e expectativa do universo, porque o juízo será derramado. Né? O John MacTor, o silêncio do pavor mediante da vingança divina. O Val Ward é um baita de um teólogo também. Ele diz o seguinte: ó, preparação solene para o soar das trombetas, aquilo que eu falei para vocês. O Morris contraste com o barulho do capítulo 7 para dar ênfase, porque quando você vai no capítulo 7, que é nós chamamos de interlúdio, ali fala sobre a grande multidão, né? Os 144 mil, né? Então faz esse contraste. Né? Que mais aqui? Ó? O Ironside ele diz o seguinte: é o hiato solene antes da misericórdia se retirar. Porque ele acredita que o livro é sequencial, ok? E que as trombetas já faz parte do momento em que Deus está derramando juízo e que não existe mais graça. E o Joseph ele diz o seguinte: o suspiro profundo da natureza celestial. Essa é a coluninha do pavor. Aí tem a liturgia e oração. Deus silencia o céu para ouvir a terra. O Ranko Stefanovic, que o qual é um baita teólogo que eu admiro, né? O rei para o louvor para ouvir o clamor do povo. Ele vai nessa direção.
O Barclay, ele diz o seguinte: silêncio para que a oração não se perca na música. É, ah. O Bill, que para mim é uma baita uma referência, diz o seguinte: referência ao ritual do incenso no Antigo Testamento. Então, sobre aquele momento de Abacuque 2:20 fala sobre o silêncio, né? Porque Deus está presente e tal, né? Ele usa esse texto. O Kistemaker, que é um baita de um organizador e teólogo, né? Tem um livro do Apocalipse muito bom, ele diz que é a aceitação divina das orações de intercessão. Então há um silêncio porque Deus está ouvindo um clamor. Percebe que existe é meio mesclado, sabe? Não é tão preto no branco, né? As interpretações. O Pierre, que também tem um baita de um livro, né? Um livro grossão aqui assim sobre Apocalíptico, diz o seguinte, ó: tempo ritualístico para oferta no altar de ouro. É um momento solene, ok? Então, é isso que se trata essa coluna de liturgia, tá? Liturgia envolvendo adoração, o santuário. O comentário bíblico: o silêncio é o vazio para o incenso subir. Muito bem. E temos o tempo profético. Aqui é a linha adventista tradicional. Tá? Ele diz o seguinte: ó, quem fala muito sobre isso foi Uriah Smith, e ele diz que se cerca de meia hora é possível você calcular o tempo. Né? Então são 7 dias e meio literais. O céu está vazio na segunda vinda de Jesus. Isso é amplamente pregado nos púlpitos adventistas. Tá certo? O Haskell, um baita de um pregador, né? A ausência total dos anjos durante o advento, mas um adventista que entende assim. Agora tem uma questão aqui. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas. Eu até vou colocar aqui, ó. Deixa eu sair aqui para mostrar aqui. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, né? De que Ellen White diz que esse silêncio é uma viagem que durará 7 dias e que durante essa viagem intergalactical, né, as pessoas guardarão um sábado, pessoas que nunca guardaram um sábado, durante esses 7 dias guardarão um sábado. E, gente, surgiu tanta bobeira nessa interpretação que, na verdade, Ellen White nunca quis falar sobre... ela nunca falou sobre que alguém vai guardar o sábado durante essa... Assim, eu desconheço. Se você conhece a citação, você coloca aqui nos comentários, né? Inclusive, eu tenho até um material aqui do Centro White falando sobre esse assunto, essa viagem e esse sábado aí nos escritos de Ellen White. Né? Mas as pessoas pegaram esse momento, esse texto que está lá em primeiros escritos, e ela fala sobre um silêncio. Mas ela, em nenhum momento, ela está fazendo uma referência a capítulo 8, verso 1, de Apocalipse, daquele que houve silêncio no céu. Ela fala que o momento em que Jesus está voltando há um momento de silêncio, de expectação, né? Mas ela não está falando, se referindo a esse silêncio do capítulo 8. E quando ela fala dessa viagem, é uma referência do capítulo 15 de Apocalipse, é outro assunto. Tá? Então eu coloquei aqui Ellen White para poder explicar para vocês que, como eu sempre tenho dito sobre Ellen White, o problema não é Ellen White, não são seus escritos, mas o problema são os seus intérpretes. Tá? Cuidado para que certas frases soltas se tornem interpretação séria, ok? Então deixa eu voltar aqui para você continuar vendo aqui, ó. Então vejam, ó, Ellen White, uma alusão, o céu silencia enquanto Cristo desce à terra. Mas eu coloquei aqui porque se você fizer uma pesquisa sobre silêncio, ela falando sobre silêncio no céu, você não vai encontrar ela fazendo uma referência sobre o 7º selo, esse silêncio no céu. Ela fala de outros tipos de silêncio. Aliás, tem um silêncio muito importante que ela fala, que é no jardim do Getsemane. Quando os anjos, olhando aquele momento de sofrimento de Jesus, eles estavam esperando que o pai desse uma ordem, ou o próprio filho desse uma ordem para que eles descessem e acabassem com tudo, né? Tirasse Jesus dali daquela situação. Então ela fala desse silêncio de angústia, de expectativa, do que vai acontecer. Deus Pai vai permitir que o filho sofra assim? Então ela fala sobre esse silêncio. Ah, muito interessante esse silêncio. Tá? O Jacques Lacan, ele vai falar que é um sábado cósmico, né? Uma conclusão da história. Então ele já está falando sobre conclusão aqui. Né? É a visão pioneira, movimentação das hostes celestiais para a Terra, aquela questão lá de Jesus voltando, o céu fica vazio. Né? E também é muito forte a questão do cálculo, né? De cerca de meia hora profética, 7 dias e meio, né? Que é essa viagem. Aí eles linkam, então são 7 dias e meio calculando?
Então, Ellen White fala de uma viagem de 7 dias. Ela fala mesmo uma viagem de 7 dias. Mas não está falando sobre capítulo 8, verso 1. Está falando de outro texto. Tá? Então, eles juntam as ideias e formam aí uma interpretação teológica que vocês vão ver que não fazem sentido. Tá? E chegamos na visão simbólica. Então, aqui a ideia é suspensão da história. N.T. Wright, que é um teólogo contemporâneo, ele diz que é a resposta de Deus ao sofrimento humano. Eugene Peterson, que morreu recentemente, né? O silêncio como uma forma mais alta de adoração. O David Powson, um tempo literal mostrando que Deus não tem pressa. O Grant Osborne, que tem um baita no livro de Apocalipse, diz o seguinte: a cessação da revelação para criar a tensão máxima. É tipo aquele momento para chegar ao clímax. Né? O Thomas Torrance diz o seguinte: suspensão do tempo diante da eternidade. E é uma visão poética, né? O fôlego de Deus antes da nova criação. Bem poético essa questão, né? Mas eu quero apresentar para vocês a minha ideia. Né? Então tá aqui a minha ideia sobre esse silêncio. Embora respeitemos essas visões, as anteriores, né? Quero propor uma perspectiva que ajusta as peças de forma mais lógica dentro do fluxo do Apocalipse. Então essa que é a ideia. Então eu coloquei a visão tradicional adventista e aquilo que eu entendo. Tá aqui desse lado aqui, ó. Tá vendo aqui? Então vamos lá. Então vamos lá. Cronologia. A visão tradicional diz o seguinte, ó. Segunda vinda ocorre no momento em que Cristo deixa o santuário e vem para a Terra. Beleza. A minha proposta. O juízo final ocorre após o milênio, no encerramento definitivo do grande conflito. Ou seja, para a visão tradicional, o sétimo selo está falando sobre Jesus saindo do santuário e vindo para a Terra. Ok? Que é o silêncio lá no céu, fica vazio. Né? Eu já entendo diferente. Eu entendo que o sétimo selo está falando sobre um juízo final. Veja, quando eu estou falando de visão historicista tradicional, a igreja não tem assim diz o Senhor, essa é uma interpretação oficial. Não, não é isso. Não temos isso. Temos teólogos influentes na igreja que têm a sua interpretação. Dentre eles está os que eu mostrei aqui para você. Tá? Bom, então eu entendo que é no juízo final, é pós-milênio. A maioria dos adventistas teólogos vão dizer que não. Isso é durante a vinda de Jesus, a segunda vinda agora. Perceberam a diferença? Vamos avançar. Na visão tradicional, diz o seguinte, que há uma possibilidade de um cálculo, que meia hora profética dá mais ou menos 7 dias e meio, baseado no princípio dia-ano. Mas, para mim, quando eu leio o texto ali no original, eu tenho um termo que me ajuda na compreensão. Diz o seguinte, ó, qualitativo, imprecisão. Então veja, calcular profecias, presta atenção no que eu vou falar, calcular profecias em algo que é impreciso não dá certo. Se Deus quisesse revelar para nós uma profecia de tempo, como ele já revelou nas 2.300 tardes e manhãs, nas 70 semanas, no período de tempos, metade de um tempo, são precisos. Não tem imprecisão, cerca de. E a expressão que tem no grego lá é a hos, né? Cerca de. Indica o fim da contagem do tempo humano e a suspensão da história. Então, assim, ali é impreciso. Como calcular uma profecia de tempo numa imprecisão? Então, para mim, é um perigo. Ok? É um perigo. Lembrando que, se você for usar Ellen White como chave hermenêutica, posso dizer assim, ela, fazendo uma interpretação sobre a profecia de tempo, ela diz que após 1844, o tempo cronológico de profecia não se faz mais. Então, assim, eu entendo o que ela disse e concordo com o que ela disse. Ela interpretando, ela vê que após 1844 não tem mais profecia de tempo, em sentido de tempo preciso. Não tem. Né? Terminou com as 2.300 tardes e manhãs. Né? Eu creio dessa maneira também. Né? Muito bem, avançando. Na visão historicista tradicional, diz que o céu vazio. O silêncio é geográfico, o céu está mudo porque todos os anjos vieram à terra. Para mim não faz sentido nenhum. Desculpe meus irmãos que acreditam nisso, mas vamos pensar. Ó, temor reverencial. Eu creio o seguinte, que o silêncio é solene,
O universo para em adoração e expectativa diante do veredito de Deus. Na minha visão, acredito que há outros teólogos que compartilham comigo. Aliás, eu preciso procurar alguns. Se você é teólogo que está me assistindo e compartilha dessa minha proposta, eu falo minha proposta porque eu estou colocando aqui. Pode ser que outros também acreditam assim, né? Esse silêncio aqui, para mim, é um silêncio de expectatividade do que vai acontecer. Tá? Por isso que eu ligo ao juízo, tá? Então esse silêncio não é um silêncio litúrgico, não é um silêncio simbólico, no sentido de algo apenas espiritual. Não, é um silêncio diante do que, o que vai acontecer. Sabe aquele momento do clímax? Para mim é isso. Tá? Não é porque o céu... Veja, eu depois vou falar um pouco sobre isso, mas dizer que o céu ficou vazio e está em silêncio lá, não faz sentido. Ah, mas lá no céu vai ficar vazio e lá fica silêncio. Mas, gente, quando Jesus voltar, vai ser com alarido de anjos, trombeta, terremoto, clamor. Você acha que o universo vai ficar em silêncio? Não faz sentido. Depois tem outros argumentos que eu vou apresentar para vocês, né? Outra coisa, ó, o sexto selo, aí ó, pega a ideia também, ó. O sexto selo são apenas os sinais. O sétimo é a viagem, chegada física de Cristo. Então veja, o sexto selo apenas os sinais. Então assim, não faz sentido isso também. Porque se você for no sexto selo, do verso, capítulo 6, do verso 12 até o verso 13, ok. Ali fala do escurecimento do céu da lua, do terremoto, ali fala das estrelas que caem, beleza. Mas tem um outro momento que diz que o céu se enrola como pergaminho, né? E aí a gente vai ver Jesus voltando e do lado o Pai sentado no trono. E aí os ímpios vão clamar, vai ter um terremoto terrível. É, então, assim, no sexto selo já é a volta de Jesus, não são apenas os sinais. Então, no sexto selo, você já encontra a volta de Jesus. Então, não pode ser sexto selo apenas sinais. Não, ali você vai ver no verso capítulo 6, a partir do verso 14, 15, 16, 17, ali já está dizendo a volta de Jesus, porque os ímpios correm e fogem para entrar nas cavernas e pedem para que as pedras caiam sobre eles para fugir da glória, da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Então, o sexto selo já é a volta de Jesus. Então, o sétimo selo não pode ser a volta de Jesus se o sexto já foi. Percebe a incoerência? Penso eu aqui. Né? Então, para mim é o seguinte, ó, o sexto selo já é a vinda, como eu estava falando, a glória e barulho, né? E o sétimo é o desfecho judicial, é o silêncio pós-juízo. Continuando. Abertura do livro. Não enfatiza o estado do livro, focando apenas no evento da vinda. É verdade. Quando você vai nessa interpretação aqui, ó, esquece o livro. O livro acabou ali. Mas não faz sentido. Não faz sentido. O livro revelado, olha só. O rolo só pode ser aberto após o sétimo selo. Logo, seu conteúdo só é lido no juízo final. E lá, se você for em Apocalipse capítulo 20, verso 12, diz o seguinte: que então foram abertos os livros e ainda outro livro, o livro da vida. É no capítulo 20 de Apocalipse, verso 12, em que os livros são abertos, inclusive o rolo, que faltou apenas o sétimo selo ser aberto. Então é só pós-milênio que os livros são abertos. Isso é bíblico, tá lá. Ah? Muito bem. Base bíblica para a visão tradicional adventista. Né? Inferência de que os anjos acompanham Cristo. Isso é verdade. Isso está lá em Mateus 25, 31. Agora, deixando o céu em silêncio, aí para mim é uma inferência. Né? Existe o texto que os anjos virão com Jesus. Perfeito. Mas aí dizer que vai ficar vazio e por isso fica vazio, fica silêncio, isso é uma. Nós estamos inserindo coisa no texto. A gente está fazendo um pressuposto, uma pressuposição de que isso vai acontecer, mas o texto não fala sobre isso. Né? Para mim é o seguinte: o grande trono branco, lá em Apocalipse 20, do verso 11 ao 12, e o silêncio bíblico diante do juiz. Aí tem o texto de Abacuque 20, a solenidade, o silêncio. Sinfonias 1, 7. Depois você dá uma lida para você perceber que é um momento solene do que vai acontecer. E realmente, o juízo final é um momento de expectatividade. Tipo, Deus vai agora matar as suas criaturas. É um momento solene. Como assim?
Por isso que o livro, a sentença final é revelada quando o último selo se abre. É o momento em que Deus vai destruir o pecador, o pecado, Satanás, enfim. Muito bem. Natureza do evento. Um evento deslocamento espacial, viagem do céu e à Terra. Isso, entendeu? Tem que inferir isso no texto, né? Agora, na minha ideia, é que um evento de confirmação jurídica, isso é muito claro, da justiça divina perante todo o cosmos. Então eu vou explicar agora de maneira mais sucinta e ao ponto. Então, o primeiro argumento que favorece a minha proposta, com todo respeito à proposta tradicional adventista. Né? No sexto selo, em Apocalipse 6, do 12 ao 17, a Bíblia já descreve o retorno de Jesus com grande glória. Você pode ler, está lá. Terremotos e o pavor dos ímpios. É um evento barulhento, estrondoso. Se o sétimo selo é o silêncio, ele não pode ser a vinda em si, mas algo que ocorre depois dela. Percebe? Você não pode colocar o sétimo selo junto com o sexto selo. Jesus arranca o sexto selo, aí acontecem alguns eventos. O escurecimento do sol e da lua, a queda das estrelas, o céu se enrola em pergaminho, Jesus volta, os ímpios são mortos, escondem nas cavernas, tal. Esse é o sexto. Aí quando Jesus arranca o sétimo, aí então acontece o silêncio. Percebe? Não, não dá para ser junto. Não tem como. Ok? Avancemos. Segundo argumento, a imprecisão do tempo. Como eu falei para vocês, fazer uma interpretação profética num termo de imprecisão cerca de, né? Essa cerca de meia hora lá. Muitos tentam usar o princípio de um ano para calcular 7 dias e meio, né? Mas o grego usa a expressão hos, que significa aproximadamente ou cerca de. Em profecia de tempo, exato como os 1260 dias, Deus não usa cerca de. Esse silêncio não é cronológico, é um tempo qualitativo onde o relógio humano perde o sentido diante da eternidade. Ok? Vamos ao terceiro argumento e penúltimo. É o silêncio de reverência e não de vazio. Diferente da ideia do que o céu está vazio, o silêncio na Bíblia, como em Abacuque 2:20, é um ato de adoração e temor diante do juiz. É o silêncio do universo assistindo ao desfecho final do grande conflito. No juízo final, após o milênio, cada acusação de Satanás foi respondida. Não há mais nada a dizer, apenas contemplar. Percebe como faz mais sentido? E por último, é a abertura do livro, como eu já disse anteriormente. Né? Então, o quarto argumento é o seguinte: aqui está a chave mestra. Se o livro só pode ser aberto quando o sétimo selo é retirado, então ele só é lido no juízo final. Mesmo após a volta de Jesus no sexto selo, o livro ainda tem um lacre. O sétimo selo é o momento em que o rolo é finalmente desenrolado diante do grande trono branco. É ali que os livros foram abertos e a justiça de Deus é plenamente revelada a todos os seres que viveram. Então, em resumo, o silêncio de meia hora é a pausa solene do universo antes do veredito final. É o momento em que a história termina e a eternidade de paz começa. Hoje o mundo é cheio de ruído e injustiças, mas o sétimo selo nos promete que haverá um dia de silêncio absoluto, onde toda dúvida será sanada e o caráter de Deus brilhará como o sol. Você está pronto para estar diante desse trono? Não com medo, mas em paz. E aqui eu termino o texto aqui de apresentar. Perceberam, gente? Esse silêncio no céu, eu entendo, olhando para o próprio livro, olhando o contexto dos 7 selos, o sétimo selo, ele avança até o final do milênio. Porque o sexto selo, quando é arrancado, é a volta de Jesus. Mas quando Jesus volta, começa o início do milênio. Os salvos estão no céu, reinando com Cristo e participando desse julgamento, dessa conferência. Deus apresentando as provas para os salvos do porquê ele salvou alguns, né, e não pôde salvar outros. E depois do milênio, quando a nova Jerusalém desce do céu, todos os mortos são ressuscitados e acontece então esse grande julgamento. E na hora que Deus vai decretar o juízo, existe um silêncio, um momento de reflexão, um momento em que agora o mal vai ter fim. Percebe?
Então é nesse momento, gente, o sétimo selo acontece após o milênio. É no momento em que abrem-se os livros e agora é decretado o fim do pecado. Queridos, eu não estou aqui de maneira alguma desrespeitando a interpretação tradicional. Existe uma lógica, mas nós vamos crescendo, estudando e entendendo que Deus vai concedendo luz para nós e entendimento. Louvado seja Deus por nossos pioneiros que tanto estudaram. Um deles, que eu tenho muito orgulho em conhecer, é o pioneiro Uriah Smith, que é um grande cabeção das profecias bíblicas e que estruturou a nossa interpretação profética que nós usamos até hoje. Então, sim, com todo respeito às outras interpretações, essa daqui para mim faz mais sentido. E se você não crê na que eu estou apresentando e crê nas outras, tá tudo certo. Isso não vai interferir na tua salvação. Mas eu queria apresentar para você uma interpretação fiel ao texto, com lógica bíblica, respeitando a estrutura do livro do Apocalipse e que faz total sentido no plano da redenção. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então, se inscreve no canal, curta, compartilhe para os seus amigos, use esse material, vai lá na plataforma Minuto Profético Academy, baixe esse material, faça um estudo bíblico com as pessoas, leia esses assuntos, que eu tenho certeza que isso vai trazer para vocês mais fortalecimento da fé, mais comunhão com Deus e, claro, mais conhecimento de quem é o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus continue cuidando de você na sua jornada. E se você quiser aprofundar de maneira mais sistemática e bíblica o livro do Apocalipse, eu convido você a adquirir o curso Apocalipse Revelado. O link está aqui na descrição. Você pode assistir a primeira aula, que é gratuita, para você entender como funciona. E lá você vai ter muitos materiais e você vai poder ver de uma maneira mais ampla o livro do Apocalipse. Deus te abençoe, espero te ver na próxima oportunidade. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Até mais! Fui!